O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo dia 10, celebramos o 23º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho nos fala da pessoa humana. Como que nós nos devemos nos tratar e como nós devemos tratar o outro. Um jeito, uma fórmula de como a gente se dirigir ao outro quando o assunto for pecado, quando o assunto for erro, quando o assunto for assim um pouco desagradável, quando nós vamos conversar, porque nem sempre nós aceitamos algo que alguma pessoa sensata fala para nós e muito menos às vezes pessoas insensatas querem ouvir de pessoas sensatas na nossa sensatez. Então é muito difícil, é muito complicado. E por isso que o Evangelho de hoje nos coloca um processo. Então acho que o primeiro ainda de todo o processo, a primeira realidade do processo que diz aqui é: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigir. Tá, como eu posso corrigi-lo? Como que eu posso encontrar o outro para falar desta correção, para falar dessa situação? Primeiro, eu tenho que estar muito convicto, como eu disse, da minha sensatez. Eu não posso ser insensato, eu não posso ser cruel. Eu tenho que julgar pela palavra aquilo que eu vou dizer, para então conseguir firmar esse processo com essa pessoa. E nessa pessoa, então, chamar essa pessoa, conversar. Isso acontece com esposo e esposa, né? Marido e mulher, mulher e marido. Isso acontece entre pais e filhos, não é isso? Então, parece assim que ele até coloca assim, vá com calma, vá com tranquilidade, reza tudo isso, vai falar com uma pessoa em particular, conversa com ela, olha, fiquei sabendo assim, assim, assado, ou eu ouvi isso assim, assim, assado, ou já faz tempo que você faz esse delito, que você comete esse pecado, o que você acha de tudo isso? Aí vai conversando, dialogando com a pessoa, como Jesus fazia. Vai se encontrando com a pessoa. Olha o verbo, se ele te ouvir. Se essa pessoa te ouvir, pronto, já está resolvido a situação. Não é verdade? Se ele te ouvir. Agora, se ele não te ouvir sozinho, então daí leve algumas testemunhas, algumas pessoas,
para que tudo possa ser feito em comunidade, em conjunto. Veja o crescimento para que possamos salvar, como Jesus salvar as pessoas. Leva mais algumas pessoas junto. E Jesus fazia isso, não fazia? Jesus fazia, levava apóstolos junto, levava discípulos junto, ensinava, dialogava, conversava, corrigia. Se eles, o Evangelho não diz isso, mas se eu vi perante testemunhas, pronto, você ganhou um amigo, está bem tranquilo. Se ele não ouvir, isso acontece muito nas comunidades religiosas nossas, né? Que lá no final, depois de conversar, então apresente a igreja. Quer dizer, apresenta ao padre, apresenta, né, ao pastoreio, apresenta aquele que está ali responsável, né, ao apóstolo, enfim. Se ouvir, bem. Se não ouvir, então acabou ali, de certa forma, naquele momento, naquela realidade, acabou ali, então, todo o processo de fazer com que a pessoa possa retomar a sua vida, não mais como pecado, mas como graça de Deus no dia a dia. E o Evangelho diz assim, olha, se chegar esse tempo, você falou com ele, com testemunhas, representou a igreja, e assim, mesmo assim não ouve, ele não reconhece seu pecado, fica vivendo a sua insensatez, então deixa ele quieto por enquanto. Ele precisa talvez ainda saborear tudo isso, ele precisa talvez maquinar tudo isso, e quem sabe um outro momento. Lembra daquele evangelho? Eis que estou à porta e bato? Então se você, por enquanto, ainda não reconhece essa batida de Jesus, essa presença de Jesus, então ele falou, eu volto outra vez. Então a gente vai voltar outra vez com mais tranquilo. Mas tudo em paz, tudo tranquilo. Eu tive muito esse problema, né, eu, Padre Primo, com pessoas nas comunidades que eu ficava insistindo, e a coisa ia piorando cada vez mais. Sabe? De uma situação, talvez de um coordenador, talvez de uma pessoa que está ali trabalhando numa pastoral, que está querendo mandar, está querendo arrebentar todo mundo. Foi conversar, a gente pensa que as coisas vão se resolver muito rapidamente. Não, não é assim. Hoje já não. Hoje eu já penso diferente, talvez o Evangelho já vai me falando diferente, e eu fui descobrindo que, não, se a pessoa não quer, não quer. Nas nossas comunidades terapêuticas é assim. Se conversa com o dependente químico, ele diz quero, daqui a pouco ele diz não quero mais, e vai indo, você vai conversando, vai falando aos poucos, daqui a pouco você dá uma esfriada, daqui a pouco ele retorna. É desse jeito, um processo de conversão na realidade, processo de conversão que está sendo apresentado hoje aqui no nosso Evangelho. Depois então, nós vamos terminando a nossa reflexão dizendo que, ali no versículo já 18, ele vai dizer assim, o que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Então veja, se eu consigo fazer essas realidades acontecerem, as realidades da graça acontecer, eu estou ligando. Agora, se a pessoa não quer, está desligando. Então tudo que você liga, fica ligado. Responsabilidade tua. A hora que você desliga, fica desligado. Se a pessoa não quer ouvir, não ligou, está desligado. Eu queria ligar, eu tentei ligar, mas o outro não quis, o outro quis deixar desligado, como se fosse um botão. Então se você desligou, vai ficar desligado. Se você ligou, vai ficar ligado, vai ficar suave, vai ficar a graça de Deus vivendo. Então é essa luta entre graça e pecado, né? Entre doença e saúde. Então somos nós que ligamos ou desligamos aquilo que são as realidades de Deus. Presta atenção nisso, reza bastante, um bom domingo a todos vocês, bons encontros, boa missa, que Deus abençoe, Deus os guarde, que a Virgem de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.